Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Vamos hoje bater papo com Meire Yamaguchi. Estou super animada com esse bate-papo, uma pessoa que eu sou super fã e estava muito ansiosa para tê-la aqui no programa. E ela vai falar de algo mega diferente, interessante, que é o despertar do corpo arco-íris. Gente, o que é isso? Ela vai dizer tudo. E Santo Sudário, ela vai falar esse assunto também, que eu confesso que eu não tenho nenhum grande conhecimento sobre o assunto, então hoje eu vou perguntar, estou animada para saber essas informações com a Meire. Mas antes de chamar a Meire, lembrar todo mundo, curtir o canal, se inscrever, comentar, encaminhar para os amigos, compartilhar. Quanto mais despertos no mundo, vamos ter mais um mundo melhor e desperto para todo mundo, saudável, com pessoas com mentalidade evoluída, de crescimento, de conhecimento. E é assim, gente, de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo. Vamos plantando essa sementinha, manda para a mãe, para a tia, para o namorado, para a vizinha, para quem quiser, para a pessoa que você não gosta, manda também para ela aprender e conhecer e melhorar, ser um ser humano melhor. Aprender que conhecimento liberta, enriquece nosso coração, nossa alma e faz a gente, ser feliz, ser pleno, tá em melhor relação com as pessoas. E a melhor coisa é essa, né? É conhecimento e compartilhar conhecimento. E compartilhando conhecimento hoje com a gente, tá, Meire? Meire, seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui. Oi, Guta, muito obrigada por esse convite maravilhoso. Estou muito contente por ter estar aqui com você, com o teu público, e estou aberta aí a gente poder falar desses temas, que são temas realmente muito profundos, muito interessantes, e eu espero que vocês gostem do que a gente vai conversar aqui hoje. Ai, com certeza, Meire. Antes de tudo, fala um pouquinho de você para o pessoal, para quem ainda não conhece você, fala do seu trabalho, você é terapeuta, tem um trabalho incrível e pode passar toda essa informação. Detalhe que a Meire mora na Suíça, né? Então ela pode fazer esse trabalho todo online também de terapia, então pode atingir pessoas do mundo todo que podem acessar você e você poder fazer esse tratamento, mas também dá palestra, tem mil coisas, uma pessoa versátil. Fala aí um pouquinho para a gente. Então, assim, eu tenho uma formação de terapeuta, psicóloga, naturopata, e as terapias principais que eu utilizo é a EFT e a hipnose regressiva quântica, só que eu não atendo mais como terapeuta, porque a minha agenda já não comporta mais, e também os meus projetos são projetos muito mais coletivos. Então eu sou mentora e criadora do curso Avatares da Cura, onde ensino as pessoas o processo de autoconhecimento e autocura. Então, como você analisa a tua vida, analisa todos os desafios da tua vida, em todos os temas, que seja desde a criança interior ferida, traumas, fobias, o teu sabotador interno, como as compulsões, né, relacionamentos, em tudo, crenças limitantes, né, todos esses programas que a gente vai trazendo, e como você avalia tudo isso e traz o processo de cura para poder pegar o melhor da experiência humana que você está vivendo, né, poder realmente viver de uma maneira plena, consciente e com alto poder também. Então, na verdade, o trabalho é melhor ainda, né? Porque em vez de você fazer a terapia direto para a pessoa, você ensina a pessoa a fazer sua autoterapia e se curar, né? Exatamente. É melhor ainda. Toda cura é uma autocura, e as pessoas, elas, também os terapeutas, né, tem muito terapeuta que faz esse curso, porque ele aprende a utilizar todo o material da vida, que a vida lhes deu, né, em termos de desafios, em termos de programas familiares, religiosos e tudo, e como ele vai, então, encontrar a sua própria cura, e dessa maneira ele ganha autoridade para poder ajudar o outro também na sua cura. Se o terapeuta ele tem a síndrome de impostor, por exemplo, né, que ele acha que ele vai lá, ele aplica terapias, mas ele continua a ter aquela mesma ferida emocional, né? Eu conto a história de uma psicóloga que foi procurada para ajudar uma pessoa a parar de fumar, e ela mesma era fumante. Como é que ela pode fazer isso? Né? Não tem como, ela pode aplicar as terapias, pode aplicar as técnicas, tudo, mas não é efetivo, né? Não foi efetivo com ela, como vai ser efetivo com o outro. Então, mas assim, o meu caminho, na base, eu comecei a escola de medicina, eu fazia medicina na Federal do Paraná, em Curitiba,
mas o meu caminho sempre foi mais alternativo. Já na faculdade, eu já tinha meu grupo de homeopatia, de fitoterapia, já fazia progresso, assim, né? Eu tenho um caminho espiritual, assim, bem vasto. Eu participei de cerca de 18 religiões até hoje. E assim, desde muito criança, aos 10 anos de idade, eu estava num grupo, a Ponte para a Liberdade, onde que a gente fazia invocações aos mestres ascensionados, fazia a chama violeta, né? Então, desde os 10 anos de idade, eu já estava em contato também com muitas experiências mediúnicas, em contato com os mestres. E assim meu caminho foi seguindo, que eu saí da medicina, não terminei o curso e fui morar na França, e ali eu conheci a naturopatia, então eu fiz a naturopatia, me formei em naturopatia, e depois eu fui para a Suíça, onde que eu estou há cerca de 22 anos, na Suíça agora, 22 anos, e aí na Suíça eu trabalhei então como terapeuta e fui também me desenvolvendo, né, na EFT, na hipnose, e acabei criando a minha própria abordagem, uma abordagem muito de interação com a espiritualidade e com a ciência e com as terapias. O que, na verdade, todo o meu caminho ele foi orientado pelos meus guias espirituais, que foi me dando esses conhecimentos. Por exemplo, a gente vai falar hoje sobre o Santo Sudário. O Santo Sudário, a primeira vez que eu vi esse Santo Sudário, minha mãe me apresentou a capa da revista Manchete, na época, eu tinha 5 anos de idade. E aquela imagem, ela ficou dentro de mim, e quando eu voltei a ver sobre o Santo Sudário, há cerca de 15 anos atrás, assim, nossa, já naquele momento eu lembrei, e aí eu comecei a estudar mais por curiosidade, né, e fui me aprofundando, mas realmente por curiosidade. E também o corpo arco-íris, eu fiquei sabendo quando eu estava lá numa viagem no Nepal. Eu fui para lá porque eu queria conhecer o budismo, era uma religião que eu nunca tinha realmente penetrado nela, apesar de ter lido muito sobre o budismo, e eu viajei lá para o Nepal, para a Tailândia, Nepal, para conhecer. E aí, nisso, eu entrei em contato com essa noção do corpo arco-íris, também me interessei, mas assim, mais por curiosidade. E aí, em 2009, eu recebi a visita, né, eu poderia dizer, eu tive esse contato com o Chico Xavier, num centro espírita, a primeira vez que fui no centro espírita, e eu vi o Chico vindo por um corredor, e com ondas de amor muito grande, com muita informação, e a informação que vinha é que a gente se conhecia, a gente era próximo. E aí eu entrei assim num quartinho que tinha ali na frente, porque tinha muita gente falando comigo, eu ia dar um curso também ali, né, nesse centro. Aí eu entrei ali nesse quartinho, e ele estava ali, e a gente falando por telepatia, eu disse assim, mas Chico, por que eu nunca fui espírita, sendo que a gente é tão próximo? E ele falou assim, porque você ia trazer mais do mesmo, e você tem uma nova mensagem para trazer. Eu disse assim, que mensagem é essa? Ele falou para mim, você vai falar sobre o fim do karma, você tem que escrever um livro sobre o fim do karma. Eu disse assim, mas eu não tenho autoridade nenhuma, eu não sei nada sobre isso, né? Eu sempre tenho as minhas ideias. Desde criança, quando a pessoa falava sobre fim de karma, ou sobre karma, eu falava, mas isso é uma coisa simples, a gente pode acabar com isso. Sempre achei. Mas ele vinha me falar que eu tinha que falar sobre isso, né? Eu não entendi. Aí, muito intuitivamente, né, ou não intuitivamente, mas assim, canalizando informações, eles me deram muitas informações científicas sobre os processos de transmutação, sobre os processos, que aí eu compreendi que esses processos de transmutação que resultavam no fenômeno do corpo arco-íris e em seu mais alto nível no Santo Sudário de Turino, tá bom? Então, aí veio eu fui escrevendo, e as coisas foram se encaixando, e no final ele me falou que eu tinha que escrever esse livro como um romance, e nesse romance aí apareceram esses personagens, que era
uma mulher estudiosa do Santo Sudário, que vai lá no Nepal para conhecer essa história de Jesus ter vivido lá na Índia. Nisso, ela encontra um lama tibetano que vive, ele mesmo, de uma maneira consciente, o processo do despertar do corpo arco-íris, e tem a história também da prima dessa estudiosa do Santo Sudário, que é uma brasileira que vive no Brasil e que tem câncer, e através do processo dela de autoconhecimento e autocura, ela também vai despertar o corpo arco-íris dela. Uau! Já precisamos ler esse livro, gente, né? Chama O Fim do Karma, né? Nossa, é fundamental. Já quero saber tudo, agora já fiquei ansiosa para ler logo isso aqui. Então, vamos lá. O que é exatamente o corpo arco-íris? Então, o corpo arco-íris é o corpo resultante, o corpo físico resultante das experiências que você viveu aqui na Terra. A gente sabe que quando a gente tem pensamentos negativos, por exemplo, um pensamento negativo cria 1.200 reações tóxicas no nosso corpo. E esses pensamentos negativos, hoje em dia as pessoas já sabem, né, que se você tem muito pensamento negativo, se você tem muitas tristezas, muitas emoções negativas, você pode ficar doente, né? Então, isso impacta negativamente no teu corpo, você fica doente, e então isso direciona, vai na direção da degeneração e da morte. Tá? Agora, o que faz experiências de samadhi, onde você está, né, numa experiência de samadhi, que a gente fala, num estado de iluminação, o que faz quando você sente esse amor incondicional, quando você sente um insight, uma profunda transformação, um estado de alterado de consciência? Quando você pensa positivo, né? Quando você ama realmente de uma maneira incondicional, você cria moléculas que são extremamente poderosas. Tem gente que tem remissão espontânea de câncer por causa dessa transformação que ela recebe, né? Então, no budismo tibetano, eles compreenderam isso lá no século XIII, com Padmasambhava. Ele ouviu falar da história de um homem na Palestina, né? Imagina quem que era, ali na Rota da Seda, que fazia milagres, que tinha todas essas coisas e que teria despertado o corpo arco-íris dele. E aí ele pegou os conhecimentos de meditação, os conhecimentos psicológicos do budismo tibetano, e integrou isso dentro de uma metodologia, né, que ele chama do Dogen, que ele aplicou, então, esses conhecimentos nele e ativou o corpo arco-íris. E o que é essa ativação? Quando a pessoa morre, principalmente quando a pessoa morre, é que a gente vê esses fenômenos. Alguns casos, ainda em vida, a pessoa ela tem a capacidade, por exemplo, de transformar o corpo dela em luz e voltar ao corpo físico. Desculpa. Né? Ela tem a capacidade, muitas vezes a pessoa ela tem capacidade de voltar ao corpo físico e corpo de luz, ao corpo físico, então fazer transformações profundas, inclusive processos de autocura. E aí ele organizou isso. Mas, assim, na maioria das vezes, a gente observa esse fenômeno depois que a pessoa morre. Então, o que eles fazem? Quando morre um grande dignatário, alguém assim que é considerado realmente santo, né, que praticou profundamente todos esses preceitos espirituais, meditou 20 anos e fez todos esses processos. Então, quando ela morre, eles colocam dentro de uma tenda durante 7 dias e ficam observando, né, se existe algum tipo de fenômeno. E eles observam 4 fenômenos interessantes. O primeiro fenômeno, que tudo isso de uma forma documentada, né? Então, o primeiro fenômeno é o corpo incorruptível. Então, é aquele corpo que se degrada de uma velocidade, às vezes, 100 vezes, às vezes 1000 vezes mais mais lentamente do que uma decomposição de um corpo normal. E isso esse é um dos fenômenos, por exemplo, que é exigido para você poder declarar uma pessoa santa no catolicismo, é o corpo incorrupto.
né? Então, tem o Padre Pio, tem a Santa Bernadette, tem várias pessoas vários santos ali da igreja que tem esse fenômeno do corpo incorrupto. Isso seria um dos aspectos do despertar do corpo arco-íris, né? Então, o que acontece ali? Houve uma transformação, uma transmutação da matéria física. Ela já não se degrada, ela continua viva. Inclusive, tem o caso como é que ele chama? Itlen, aí eu não lembro agora o nome. Eu perdi, mas assim, é um russo, é um lama tibetano, Ichilov, e ele era um lama budista, só que na Rússia, né? E ele morreu, e 50 anos depois, quando reencontraram o corpo dele, que ficou meio que perdido, quando eles reencontraram, isso foi reencontrado nos anos 2000, o corpo ainda estava, ele estava ainda mole, e o corpo, na verdade, ele estava como uma pessoa que tinha morrido há menos de 36 horas. Nossa. Tá? Isso faz muito sentido, viu? O que você acha? Não, total sentido, porque quando as frequências vibratórias, né, estão coerentes com uma frequência pacífica, boa, de cura, tal, de amor, de tudo mais, o átomo vai responder dessa maneira, que o átomo forma a molécula, que forma a célula, que forma os órgãos, e obviamente eles estão numa ressonância muito mais positiva frequencial com o próprio ecossistema do planeta, né? Então aquilo ali é degradado muito mais lentamente. Eu não sabia disso, mas você falou, achei totalmente sentido. Exato. E aí eu estudei muito sobre os biofótons, sobre o sistema primovascular, né? Você já ouviu falar do sistema primovascular? Não. O sistema primovascular é um sistema anatômico que foi redescoberto nos anos 2000, mas a primeira vez que foi relatado foi lá nos anos 1950, 1960, por um coreano. E ele deixou todos os estudos em coreano, o pessoal não falou mais, mas na época, quando ele estudou isso, ele achou que ele tinha descoberto os meridianos, mas ficou quieto. E aí, nos anos 2000, estudiosos dessa universidade coreana redescobriram os estudos dele, foram fazer mais profundamente, porque o que ele conseguiu fazer foi evidenciar, através de uma coloração, um novo sistema anatômico, que são semelhantes aos vasos linfáticos, só que com 1/10 do diâmetro dos vasos linfáticos, e cobre o corpo inteiro, e que tem núcleos. E esses núcleos correspondem aos pontos de acupuntura. Então, eles perceberam assim, que se tratava de um novo sistema anatômico e tem várias substâncias internas assim, que só existe nesse sistema. Então, é um sistema assim, coerente, onde você encontra, por exemplo, círculos de DNA livre, células totipotentes, e ele funciona como fibras ópticas, então é através deles que os biofótons que são formados no nosso corpo, e os biofótons também são formados através dos nossos pensamentos, eles são enviados. Então é um sistema quântico, na verdade, porque tudo aquilo que lida com a luz é um sistema quântico. Então ele seria o sistema regenerador do corpo humano. Uau, isso é sensacional, nossa, e esse é recente, né? Tem o quê? 20 anos? É muito recente, ainda não chegou nas universidades, porque no momento que isso for realmente reconhecido, não tem como não reconhecer, entende? Não. Mas, assim, está sendo muito estudado, mas eles sempre pegam esse negócio para degenerar, sabe? Então, eles estão estudando isso como sistema que causa o câncer ou as coisas. Não é um sistema que causa, é quando ele está falho é que causa os problemas, entende? Mas eles estão querendo estudar isso como o sistema que causa as doenças, que é absurdo. Porque o momento que isso for aceito pela medicina, que tiver e entrar, a gente vai entrar, não tem como estudar isso sem ser através da física quântica. E isso também vai corroborar todos a medicina energética e a medicina chinesa de acupuntura. Tanto é que são chineses que estão estudando mais esse sistema. Sensacional. Sensacional. É sensacional. E aí, então, você estudando também toda essa área dos biofótons, né, que eu estudei,
bastante nisso, do POP, que é o que descobriu os biofótons, né, até esses estudos em energia quântica. Então, eles fazem esses... você coloca a pessoa numa câmera escura, aí você consegue contar os biofótons, que são fótons criados pelo ser humano, por isso a gente fala biofótons, e também a gente consegue ver o traçado deles. Então, a gente percebe que aí que está, eu entro nesse corpo arco-íris. Quanto mais você tem emoções coerentes, pensamentos coerentes, você tem paz interior, você curou as suas feridas emocionais, quanto mais essa luz que você vai emitir, ela é coerente. Quanto mais você tem dores emocionais, os biofótons, eles não são coerentes, eles fazem bastante destruição, mas é superficial, né? E a gente sente quando a gente sente as emanações energéticas, né, de uma pessoa que tem agressividade, que tem não sei o quê, e então por isso que o despertar do corpo arco-íris é justamente a ação dessa luz interior, né, dessas biofótons, é a ação quando você está totalmente limpo dentro de você, você se torna um supercondutor da energia divina, ou seja, o teu ser, ele já não tem mais nenhum tipo de bloqueio, isso até anatômico a gente vê. Né? Tanto é que os biofótons, quanto mais você está coerente dentro de você, mais a emissão desses biofótons é de uma maneira coerente. E a luz mais coerente que existe na face da Terra é o laser. Né? E o laser, então, aí eu chego no Santo Sudário de Turino. Tá? O Santo Sudário, para quem não conhece, é um tecido que cerca assim, de 3 metros, 3 metros e 40, né, de tamanho, 3 metros e 41 ou 4 metros e 41, esquece. Mas assim, é um tecido que as pessoas, não sei se elas sabem, eu desliguei meu telefone, mas elas é bem conhecido, onde que seria a imagem de Jesus nu, deitado de costas, de frente e de costas, né? E com as marcas de sangue, e ele estaria numa posição assim, com as mãos estendidas, cobrindo o pubis e nu. E anatomicamente perfeito, e a gente vê assim como uma imagem fantasmagórica, e que ela só é visível a 3 metros de distância, então se você está muito perto, você nem consegue ver direito as mudanças, porque essa imagem ela aparece por causa do contraste, né, que a gente vê, então esse contraste a gente só vê a 3 metros de distância. E essa imagem, ela está criada na espessura de um fio de cabelo, mas de uma maneira harmônica no corpo inteiro. Então, não é fotografia, não é pintura, não é uma impressão, ela não é algo que foi jogado, não é algo numa fotografia onde que tem um foco de luz. Ali é uma imagem criada pela emissão instantânea e concomitante de toda a superfície daquele corpo que emitiu luz. É o corpo inteiro que emitiu luz, não é uma parte, né? Uma parte assim que fez uma fotografia, é o corpo inteiro que emitiu luz, e de uma maneira assim, o corpo ele teria que estar flutuando, esse tecido totalmente espesso em volta, né? E a luz ela teria sido atraída gravitavelmente em direção de cima e de baixo, tá? Para dar essa imagem. Agora, as novas descobertas dizem até que essa imagem ela não está no tecido, ela está flutuando no tecido. E é o mesmo fenômeno que a gente vê na imagem da Nossa Senhora de Guadalupe, né, que tem lá na cidade do México, e que também é uma imagem que a gente chama de ecopoetos, né? Ecopoetos, ou seja, não feita pela mão do homem. Tá? Existem algumas imagens assim na Terra, então uma delas é a imagem de Guadalupe, e a outra seria o Santo Sudário de Turino. Nossa, tá? Então foi uma emanação de luz no momento em que o corpo ele se transformou instantaneamente em luz, ele se desintegrou, porque a gente não vê nenhuma fibra puxada, né? Nenhuma fibra quebrada, então o corpo ele não foi extraído dali, o corpo desapareceu.
É verdade. Não teria alguma quebrada ou mudada ou inclinada, E o rasgada. tecido ele não estava deitado na pessoa, porque senão teria uma distorção muito grande, né? E a imagem que a gente vê no sudário é uma imagem negativa, é como se é o mesmo fenômeno que a gente encontra nas imagens de fotografia antigas, sabe? Onde que o escuro fica claro, claro fica escuro. A gente faz o procedimento antigamente, né? Hoje em dia já não é mais assim, mas quando a gente fazia as fotografias, a gente pegava o negativo e fazia um procedimento tudo para poder fazer o oposto dessas cores, aí saía a fotografia, tá? No laboratório ele passava, lembra que ele passava por vários... Lembro, eu sou dessa época, lembro. E aí saía a fotografia. Pois é, então em 1888 teve o segundo Pia, que era um advogado, mas muito curioso, e na época, né, ele tinha uma máquina fotográfica e foi o primeiro a ser autorizado a tirar uma foto do Santo Sudário. Ele tirou a foto, ele foi lá no laboratório dele, e era uma tela dessas grandes, assim, né, em tamanho natural. Quando ele tira o negativo, né? O negativo da imagem era o positivo, e ali, pela primeira vez, ele viu a imagem do homem do sudário. Ali, a imagem que a gente vê no Santo Sudário é uma imagem fantasmagórica, mas quando você faz uma fotografia dela e tira o negativo, sai uma verdadeira imagem com todos os detalhes do rosto de Jesus. E aí, com muitos estudos que foram feitos, o que a gente observa é que 90%, 98% de todas as informações do Santo Sudário são invisíveis aos olhos humanos, e só foram possíveis de serem estudados agora com a nossa tecnologia. Uau! É como eu pensei aqui na xilogravura, que é aquela imagem talhada, né? E aquele feito um print, né? Feito um carimbo. Basicamente também nessa mesma... Uau, incrível. Isso, né? E aí eles encontraram... começaram a encontrar muitas informações sobre o Santo Sudário. E então, assim, só para ligar o corpo arco-íris com o Santo Sudário, tá? Assim, eu comecei a estudar esse negócio do corpo arco-íris. O segundo fenômeno, então, o primeiro fenômeno é, por exemplo, o corpo incorrupto. O segundo fenômeno, que é surpreendente, o corpo, ele diminui de tamanho e ele fica no tamanho de um bebê de 50 a 60 centímetros de tamanho no espaço de 2 dias, um ou 2 dias. O que acontece? Há uma desmaterialização parcial já desse corpo. Ele perde a sua substância, ele fica pequenininho, que nem, né? Eu tenho várias imagens e isso é tudo comprovado. Tá bom? O terceiro nível, o corpo ele some e só sobra dentes, alguns ossículos e cabelo. E no quarto nível não sobra nada e as pessoas elas veem em volta ou nesse ambiente do corpo assim fenômenos de luzes, por isso que a gente chama de corpo arco-íris, né? Fenômenos de luzes, cantos celestiais, são pétalas que se manifestam, perfumes, né? E o corpo desaparece completamente. E aí, ao meu ver, esse foi o fenômeno que aconteceu com Jesus, né? E que impregnou o Santo Sudário. E aí então a gente liga o Santo Sudário com o corpo arco-íris. Então, o Santo Sudário, como eu falei, 98% das informações são invisíveis aos olhos humanos. E aí, agora, com a nossa tecnologia, então, muita coisa foi revelada. Por exemplo, percebeu-se que tinha alguma coisa que cobria os olhos daquele ser. E aí, eles conseguiram, com técnicas de imagem, fazer o desenho de uma moeda, um lepton, que seria uma moeda de 1 centavo, de menor valor que existe, mas da época de Jesus, né, que teria sido cunhada entre 29 e 36 depois de Cristo.
E o que é interessante é que eles encontraram 2 leptons, né, cobrindo os olhos. E isso era uma coisa muito comum, era tipo a moeda que era dada ao morto para que ele pudesse pagar a passagem dele pelo Rio da Morte e pudesse entrar para o paraíso. Então, essa é uma coisa que eles faziam muito na época. E essa eu achei interessante porque eles pegaram, quando fizeram essa imagem da moeda, do lepton, o pessoal falou assim, não, mas essa moeda aí, ela é falsa, não, porque não eram assim essas moedas. Só que tinha 2 erros de grafia, né, nas moedas. E só que já foi encontrado, na mesma moeda tinha 2 erros de grafia. Já não foi encontrada uma moeda igual a essa, mas já foram encontradas 2 moedas, cada uma contendo um desses erros de grafia. E o que a gente tem que entender é que na época não existia controle de qualidade, né? Quebrava o molde, eles tinham que construir um novo molde, e aí eles não eram muito fiéis às coisas, sabe? Então, a gente vê assim que existem muitas formas diferentes do mesmo lepton. E outras coisas também, né? Foi feito muito estudo em relação ao pólen, e aí encontraram que são pólen de flores frescas da época da Páscoa, e só de flores específicas da região de Jerusalém, por exemplo. Terra também com uma composição química também muito rara, que existe em pouquíssimos lugares, um deles é ali na terra de Jerusalém. Tá? E diversas outras coisas. Agora eles encontraram também, mas isso também é meio controverso, a impressão de um documento que teria sido colocado no peito dele, descrevendo sobre o corpo, como eles faziam na época. Né, em 3 idiomas diferentes, em grego, latim e judeu, né, porque ele era judeu, esse ser. Mas, assim, quando a gente estuda o Santo Sudário, ele comprova todos os sinais e todo o percurso da paixão do Cristo, né? Desde a posição do cravo, desde o sangue. Então, existem 2 tipos de sangue de uma pessoa viva, e quando a pessoa ela morre, há uma coagulação das hemácias, e aí então há uma separação entre as hemácias e a linfa. Então, ali você vê que o sangue das feridas são sangue de uma pessoa que sangrou em vida, e o sangue aqui que você vê na área onde que teria entrado a espada de Jesus, por exemplo, ali ele tem a característica, tem uma mancha, uma auréola que é invisível aos olhos, né? Mas que mostra que houve uma separação entre a linfa e as hemácias. Tá? A tecnologia dá um esclarecimento gigantesco, né? E sai juntando todos os pontinhos. Exato. E várias outras coisas, né? Que assim, na verdade, é o tecido, o artefato que a gente diz, mais estudado pela ciência. Né? Se for juntar todas as horas que foi estudado, já dá mais de 1 milhão de horas. Então, foi extremamente estudado. E aí, só que tem aquela grande controvérsia, né? Carbono 14, que saiu um estudo em 1984, 82, onde eu sou mal, eu tô mal, assim, eu tenho que lembrar. Datas, tudo bem. Não, saiu, acho que foi em 82, saiu um estudo feito por 3 universidades, entre elas a ETH, a Zurique, e são 3 universidades de Oxford e outra de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Bom, e aí eles fizeram pela primeira vez e única vez que foi permitido tirar um pedaço do Santo Sudário para poder estudar, foi feito esse teste, e eles saíram com uma data falando que era um tecido da Idade Média. E aí foi aquela controvérsia, tudo é falso, e aí isso acabou parando assim durante 30 anos o pessoal, né, de poder trabalhar e tudo.
Mas eu li toda documentação, livros e livros falando disso. O que o pessoal compreendeu, primeira coisa, que esse teste ele foi totalmente biaisado, ele foi filmado até eles entrar. Primeiro assim, quando o sudário foi colocado à disposição dos cientistas, né, eles discutiram cerca de 3 anos, eles ficaram discutindo como a metodologia de como que eles iriam estudar, ou iriam mesmo pegar, né, em que local do sudário eles iriam analisar, eles iriam extrair o material e tudo. Então, foi feito todo um trabalho de metodologia, todo um trabalho com os cientistas americanos, franceses, italianos, né, todo mundo lá, durante 3 anos de discussão. Assim, tipo, 2 dias antes, e mesmo no dia que eles foram extrair, foi anulado todo esse projeto, e o bispo da época, né, os cardinais italianos, decidiram que só que eles queriam que fosse cientistas italianos só que tivessem acesso, trouxeram 2 pessoas de fora e deram acesso só a elas, sendo que, e eles que decidiram pelas universidades também, que iam analisar isso, sendo que eles filmaram até esses cientistas entrarem na sala, e o momento de entrar na sala, cortar a amostra e sair, não foi filmado. Tá? E aí eles deram 3 medidas diferentes, né? No começo, no primeiro momento, eles falaram, não, a gente pegou 50 gramas de cada um, 50 gramas. E aí, 50 a 0, 50 a 0, 50 a 0. Aí depois eles disseram assim, mas realmente vocês conseguiram, como é que vocês conseguiram cortar tão exato, né, para dar 50 gramas? Aí eles admitiram que, na verdade, não foi assim, e que um tinha 36 gramas e meio, outro tinha 52, outro tinha não sei o quê, e inclusive, no relatório deles, eles falaram que tiveram que desprezar 1 centímetro de tecido, porque ele estava contaminado por fibras coloridas, que tinham sido coloridas, e que tinham cera e artefatos. Eles tiveram que desprezar essa parte. Quer dizer, eles pegaram esse tecido num canto do sudário que inclusive tem, quando você faz uma fotografia dele assim na sua transparência, porque ele é muito fino, tá? E você vê que tem as beiradas, elas são reconstruídas, elas foram colocadas a mais, elas têm uma costura, que é uma costura invisível. Proteção, né, para não desfiar, não sei, né? Porque assim, durante anos, centenas de anos, ele era exposto regularmente, o pessoal segurava com a mão, né? E então isso ia se desgastando, e também eles tinham a tradição de cortar pedaços do sudário para dar como objetos para os reis, para as rainhas, príncipes, entende? Então, as carmelitas teriam refeito esse tecido e pintado tudo para ficar homogêneo e costurado ali, né? Então, quando a gente faz fotos, fotometria óptica, você vê que analisa a composição química desse tecido, está claramente que esse tecido aqui é diferente, a composição química do tecido do meio, onde está a imagem de Jesus. Tá? Então, assim, mas isso é uma coisa que na época você não podia ver, porque não tinha espectrometria óptica, né, para você poder analisar a química. Então, conclusão, foi feito todo um reestudo em relação a como foi feito o exame do carbono 14, e ele é considerado hoje em dia inválido. E sendo que todos os outros testes, das centenas de métodos e outros testes que foram feitos, todos eles colocam esse santo sudário numa distância que compreende a época de Jesus, 200, 300 anos antes ou depois, mas todos eles compreendendo que esse tecido pode estar em qualquer uma desse período, sendo que todos eles levam em conta o período de Jesus. Pois é, né? Uma discussão complexa, e realmente, para não criar problemas, deixamos assim, né? Sem polêmica. Exatamente. Mas uma coisa que é muito
interessante é que tudo isso comprova que aquele corpo que estava ali, ele se transformou instantaneamente em luz, e de uma maneira tão instantânea que se fosse alguma coisa com resistência, iria criar uma fricção tamanha que iria simplesmente queimar o tecido instantaneamente. Esse é um tecido extremamente fino, assim, sabe? Ele é mais fino que seda. Nossa, tá? E se conservou até hoje. Até hoje. E isso, assim, falando, a gente não tem muito tempo aqui para falar, mas experiências, assim, magníficas também desses anos e anos estudando, né, onde que eu me senti dentro do corpo de Jesus, sentindo todas essas coisas, e quando eu fui ver o Santo Sudário ao vivo mesmo, porque ele foi exposto em 2015, normalmente o que fica exposto ali, fica em Torino, né, o que fica exposto, ele é uma cópia, porque é um tecido muito, muito sensível, então ele não pode ficar exposto o tempo inteiro, né? Então, o tempo inteiro ele fica dentro de uma caixa com gás de argônica, um gás assim que não reage, né? Para poder conservar, não pode oxidar esse tecido, porque é a oxidação que cria o contraste, então se oxida as partes brancas, elas vão ficar escuras e aí você perde a imagem. Né? Então, hoje em dia, ela está ali. Mas a história, assim, é muito rica. E quando eu fui, em 2015, eu estava na frente, assim, do Santo Sudário. A gente pode ficar 3 minutos só na frente, né? E tudo escuro para não dar luz e amarelar a imagem. E aí eu assim, nossa, o que eu vou fazer aqui? 3 minutos, vou fechar o olho e rezar. Nessa cena, não posso fechar o olho, tem que rezar com o olho aberto, porque eu só posso ficar 3 minutos. Para ver. Exato. Aí eu abri o olho, assim, estou vendo, aí eu estou lá orando pelos meus irmãos, pela minha família, e aí, de repente, eu ouço assim, uma voz tão profunda dentro de mim, falando assim, você veio de tão longe para me ver, agora sou eu que venho até você. Menina, assim, eu senti aquela coisa, assim, tão profunda, foi como um raio, assim, no meu coração, e eu caí numa choradeira enorme, aquilo foi transformador. Não, poder sentir isso. E foi uma, vamos dizer, não vou dizer decomposição, porque não é decomposição, mas assim, uma dispersão flash de um corpo arco-íris, né? Então assim, o corpo dele se transformou em luz totalmente, ele se desmaterializou, né, em corpo de luz. E aí, assim, porque é bem complexo, né? Então, se encontra os raios lasers, se encontra que houve um fenômeno horizonte, ou seja, uma total a gravidade que fica zero, né? Tanto é que ele ficou suspenso quando você não tem gravidade, o corpo fica em suspenso, né? Mas com campo eletromagnético muito forte, tanto é que o tecido teria ficado reto, assim, em volta, né? De uma maneira reta, e com uma de tal maneira que os raios que foram emitidos, eles não foi assim uma bola de emissão, foi direcionado para cima e para baixo, tá? E aí um dia eu pensei assim, gente, mas Jesus, ele teria ressuscitado, então ele teria criado um novo corpo, um corpo ressurrecto, né? E não é um corpo nem completamente físico, porque ele atravessava a parede, ele aparecia no meio dos discípulos, né? Ele era visto em 2 locais ao mesmo tempo, e ele teria ascensionado com esse corpo, então não é um corpo completamente físico, mas também é um corpo físico, porque ele comia, ele era tocado, né? Judas não foi lá, tocou na ferida dele, então também era materializado. Mas assim, bom, não é um corpo normal, sabe? E aí eu me perguntei assim, será que é possível uma nova matéria? Ter sido criada uma matéria diferente, não é essa matéria física, mas também não é totalmente espiritual, seria um corpo ressurrecto, né, de uma outra maneira. E eu pensei isso, e no dia seguinte, porque tudo é sincronicidade, tudo
acontece ao mesmo tempo, que é para a gente materializar esses conhecimentos e essas energias aqui na Terra. No dia seguinte, eu recebi um artigo, uma pessoa que, sabe, você envia para um monte de gente, que interessante, né? Enviou, era um artigo de uma revista de ciência, mas assim, vulgarizada, né, para grande público, e onde que falava que pela primeira vez duas universidades tinham criado uma supermatéria, que seriam matérias com propriedades únicas. E uma delas, por exemplo, era um líquido, um sólido, porque ele tinha uma estrutura molecular de sólido, características moleculares de sólido, mas ele era mais líquido, mais fluido do que o líquido. Então você colocava esse material numa cumbuca de porcelana e ele pingava embaixo, ele atravessava toda a estrutura de porcelana. Né? Então, ele era mais fluido do que o sólido. Caramba! E muita loucura, né? Que nosso cérebro não está acostumado com essas percepções. E a outra matéria criou uma substância antigravitacional, ela subia pelas paredes. Né? Em vez de cair, ela subia. Né? E aí eu vi essas duas universidades, uma era americana e outra era a ETH, que a gente chama, né? A Politécnica de Zurique, e eu moro em Zurique. Então, na hora, o meu ex-marido também, ele era professor na universidade, então eu tinha, assim, familiaridade, né, de ligar nos setores e tudo, e aí eu liguei para a universidade, lá para a Politécnica de Zurique, e entrei em contato com um cientista que tinha escrito esse artigo. O artigo nem tinha sido publicado, e aí ele me mandou esse artigo. Super difícil, porque era de física de materiais, não é nada que a gente conheça, sabe? Mas, quando você vê na área de metodologia científica, eu encontrei todos os itens que eu já tinha descoberto no corpo humano. Um deles é estruturas supercondutoras. Né? E essas estruturas supercondutoras, na verdade, toda a nossa estrutura celular é feita com essas fibras, né? E que justamente têm propriedades de supercondutores, ou seja, onde tudo acontece na velocidade da luz. Tá? Não tem resistência nenhuma. As mitocôndrias, mesmo o nosso DNA, tem características de supercondutores. A temperatura ambiente, ainda por cima, né? Porque tinha antes supercondutores só a temperatura absoluta, ou seja, menos 273 graus negativos. Mas hoje em dia já tem mais de 40 materiais que são supercondutores em temperatura ambiente. E aí eles descobriram também que o nosso corpo físico, mas isso é ainda meio teórico, mas em termos assim dos estudos que eles fazem, né? Então tem um cientista russo que, segundo ele, estudando as características do corpo físico, então tanto as mitocôndrias como o DNA, como os microtúbulos, né? Que é tudo feito de microtúbulo, eles têm essas características de supercondutores. Então, ali naquele estudo, nessa metodologia, nesse estudo, eu via todas essas características, né, de laser, de supercondutor, de antigravitacional, de uma enorme utilização de uma energia muito grande, né, e tudo isso eles precisavam para poder criar essas supermatérias. Eu perguntei para ele como é que era utilizado todas essas características. Ele me mostrou que tudo isso serve para você desagregar as moléculas e aí você cria com laser uma nova estrutura, que seria essa estrutura dessa nova matéria, e aí com a antigravitacional e com campo eletromagnético muito forte, você vai soltar aqueles átomos e eles vão grudar nessa nova grelha, formando uma nova estrutura molecular, atômica e depois molecular, né? Criando essas supermatérias. Aí eu compreendi, né? Então aí eu compreendi, e aí fechando, né, o negócio para poder compreender melhor, que Jesus, ele teria mostrado para a gente
como a gente pode alcançar isso? E ele mesmo fala, né? O que eu farei, vocês farão maior e melhor e maior quantidade. E ele não está falando só de curar ou até mesmo de ressuscitar outras pessoas, mas também de transformar o corpo, de vencer a matéria, né, e transformar o corpo. E aí, então, você compreende que é através do perdão. E por que é através do perdão? Porque o perdão, ele vai desbloquear, ele vai alinhar a tua energia com a energia divina. Você vai se tornar um supercondutor. Então, o trabalho que nós temos que fazer é esse trabalho de autoconhecimento e autocura em todas as nossas áreas. A gente descobrir onde que a gente está pensando de uma maneira errada, onde que a gente está vivendo através dessa matrix, que na verdade nada mais é do que uma matriz de materialização e de prisão na matéria, né? A prisão da consciência. E aí você tem que reconhecer toda essa estrutura, todas essas matrizes que a gente vem recebendo de gerações e gerações, de civilizações e civilizações, né? E que são o resultado são todas as crenças limitantes que nós temos em relação ao nosso poder pessoal, em relação às feridas, em relação aos traumas, né? São as feridas emocionais que são criadas pelas nossas crenças limitantes, e a gente tem que fazer essa análise total e ir encontrando a cura de todos esses pontos, e à medida que você vai curando, então você vai alinhando a tua estrutura até você se tornar um supercondutor da energia divina. E a gente faz através do autoconhecimento, o auto-perdão e da autocura. E tudo isso que você falou, eu acho super interessante que seja lembrado, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que o nosso DNA, ele se modifica. E a partir disso, ele modifica o nosso corpo. Porque ele é programado com a programação de limitação, de serviço, daquela coisa, né, de ser abaixo, quando, na verdade, a gente não precisa ser abaixo. Não é que é para ser acima, não é para ter ego, é pelo contrário, é para ser igual. Então, e também para ter esse autoconhecimento, assim, a coisa mais linda, que com tudo que você está falando, que me vem, é que como nós somos incríveis, né? O corpo humano, o ser humano, né? Foi feito num capricho tão incrível e a gente utiliza tão pouco do ser que nós somos. Né? E aí é que tem esse curso Avatares da Cura, né? Que eu fiz. Ele é um curso de 8 meses, onde que toda semana tem processos ao vivo com os monitores e encontros comigo a cada 15 dias, por exemplo. E a gente vai fazer uma revisão completa de todos os aspectos que é o viver, né? Seja das dores emocionais, as feridas de base, que é a traição, humilhação, injustiça, a rejeição, o abandono. A gente vai trabalhar a criança interior ferida, os relacionamentos também machucados, né? Abusivos. A gente trabalha traumas, trabalha os nossos autossabotadores, a reconstrução da autoestima, do autoamor. A gente aprende técnicas de autocura, como a EFT, Emotional Freedom Techniques, que é a técnica de liberação emocional, uma acupuntura emocional com os dedos, e com o qual você pode limpar e curar uma fobia em poucos minutos. E aí, se você aplicar constantemente essas técnicas de autocura, que não é só EFT, mas também de meditações curativas, de autocompreensão, e todas as técnicas, né, possíveis, eu utilizo a EFT e visualização curativa, mas você pode aplicar qualquer coisa, mas o intuito é poder realmente fazer uma limpa e uma redirecionamento de todos os seus programas para que você possa viver através do programa divino de base, né? Poder ver o mundo através dos olhos de Deus, você poder realmente estar alinhada com o fluxo da vida, né? Estar alinhado com o fluxo do que a tua alma escolheu para você, e não se deixando levar pelo ego iludido com todos esses programas da Matrix. Perfeito. Então, e lembrando, só acrescentando assim que você está falando para as pessoas que não têm, que ficam pensando, por exemplo, tem pessoas que pensam, as pessoas pensam, eu não tenho um trauma, é tranquilo, mas eu não consigo prosperar. Eu tenho um trauma, mas tem um problema amoroso. Não tenho um trauma. Tá, mas às vezes, você quando era criança, a mãe foi no shopping e sei lá o que, demorou para chegar e você se sentiu abandonado. Não foi um trauma, mas na sua cabecinha de criança, criou um dispositivo de abandono. Isso aí repercute na sua vida, no subconsciente, você não entende por quê. E foi uma bobagem.
Você precisa programar no tratamento. Assim, as pessoas também, pode ser uma bobagem, mas não é mais um gatilho que ativa uma ferida que às vezes você traz de vidas e vidas e vidas, né? Mas que o que é importante é você poder aprender a se autocompreender, a compreender essa linguagem da alma, que a alma fala através dessas situações, desses bloqueios, e sim, tem pensamentos limitantes, né, crenças limitantes, às vezes compreensões limitantes, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe nem o que é trauma. Ela acha que trauma é só um acidente, alguma coisa grave, né, a morte de alguém, você ficar no hospital, ser operado, e não é nada disso. Né? O que existem são bloqueios emocionais, são bloqueios na tua vida onde que ela não flui completamente, seja na área financeira, seja na área amorosa, seja na área espiritual, seja na área do autodesenvolvimento ou familiar, né? Então, o mesmo físico, às vezes com uma doença, com uma limitação. Então, na verdade, tudo isso vem desses bloqueios de crenças limitantes que nós carregamos, desses programas milenares que a gente carrega dentro de nós. E a grande notícia, a boa nova que, né, existe agora, é que o resultado desse século que nós tivemos de ciência, de estudos, seja da psicologia, seja da espiritualidade também, que foi extremamente aberta e estudada, é que agora a gente já tem um estudo aprofundado de origens, razões e consequências, por exemplo, justamente do abandono, da rejeição, da traição, e tudo isso da autoestima também, né? E, então, é possível você se autoanalisar, compreender e fazer esse processo de cura. Né? É possível curar todas as coisas com essas novas técnicas. Cada dia aparece uma técnica nova, né? Você já está percebendo? Porque nós estamos agora na era da cura. E todo mundo tem que buscar essa cura. Né? A gente tem que sair dessa crença limitante de que não é possível curar um vaso quebrado. Não é possível, e a gente cura com a luz do nosso amor, a luz do perdão. E aí tem também um pensamento limitante que as pessoas não sabem o que é perdão. Elas acham que perdão é perder, perdão é não saber fazer, é dar razão para o outro. E aí elas não permitem que o poder do perdão haja na sua vida. E o poder do perdão não é algo religioso, é algo cognitivo. É de você poder compreender de uma maneira não levar pessoalmente as situações, mas compreender o caminho que essa situação está mostrando no teu autodesenvolvimento e na tua autocura. Maravilhoso. Aí depois eu quero saber essa do karma. A gente vai ter que fazer outra gravação para saber essa coisa do karma, se libertar. Nossa, já queremos. Viu, Meire? Deixa o pessoal o seu contato, rede social, para poder saber os cursos, quando vai ter, os links que podem se inscrever. Claro, então nós temos a próxima turma do Avatares que vai começar em abril, né? Quem tiver interessado pode já preencher uma ficha de interesse que a gente entra em contato e pode encontrar as informações no meu site, no meu Instagram, Meire Yamaguchi. Né? O meu site não está muito atualizado, mas no Instagram, Meire Yamaguchi, você encontra essas informações, tá bom? No Insta vai estar tudo lá, vocês clicam, acessam, falam com a Meire e tem todas as dúvidas resolvidas. E vai estar aqui o Insta dela na descrição do vídeo, já com o link. Então, não precisa nem digitar, é só chegar na descrição do vídeo, clicar e vai lá. E quem está ouvindo na Rádio Paranormal.plus também está ouvindo aqui, então vai no Insta da Meire Yamaguchi, e já entre em contato com ela para saber todas as maravilhas e ferramentas e técnicas para você se curar e ser mais feliz, né, Meire? Com certeza, querida. Muito obrigada. Amei. E até a próxima. Até a próxima.